Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião de oração, um tempo para apresentar em primeiro lugar a nossa gratidão, o nosso louvor ao nosso Pai Celestial e também é um tempo de meditarmos na palavra do Senhor. Estou feliz com a presença dos irmãos aqui e também dos irmãos que já estão aqui acompanhando essa transmissão. E como sempre, a irmã Eliette está aqui, diretamente de Jales, nos acompanhando e, é claro, unida no mesmo espírito. Irmã Roseli Barbosa, irmã Mércia, boa noite, que Deus abençoe as irmãs também. Vamos colocar de pé e vamos ter aqui uma palavra de oração, rogando as bênçãos do Senhor para este culto, para esse momento de adoração, e que o Senhor venha abençoar e falar nos nossos corações nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças a Ti por este dia, pelo cuidado, pela proteção. É verdade que muitas vezes nem sequer percebemos a Sua ação protetora sobre as nossas vidas. Nós podemos ter a plena certeza que a cada momento os Seus olhos estão voltados para nós. Queremos, ó Pai, agradecer-te por mais um culto que prestamos a Ti nesta noite. É um tempo de oração, é um tempo de apresentar gratidão, mas também as nossas petições, de colocar diante do Senhor as nossas necessidades, a necessidade do Teu povo. E nós fazemos isso porque nós cremos no Senhor e na Tua palavra, que nos garante que o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. E sabemos que certamente o Senhor responde de conformidade com a Tua soberana e santa vontade. Oro também neste momento pelos irmãos que estão acompanhando a transmissão, aqueles que vão ainda chegar ao longo desse culto, na transmissão ou aqui presencialmente, que todos nós, ó Pai, tenhamos aqui um tempo de realmente provar da Tua presença, da Tua fidelidade, derramando da Tua paz, da Tua direção, através do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, o irmão Estevão vai anunciar o número de um hino do cantor cristão e nós vamos louvar. 324. Refúgio verdadeiro. Seguro não tenho temor no mar, embarcado pela fé em Deus Jesus. Não posso duvidar
pelas bênçãos recebidas. Nós temos aqui a irmã Ária. Qual o nome dela? Ária. Maria Isabel. Ela está dizendo que domingo ela está viajando para Paraíba. A princípio ela dizia que foi bem recebida, se sentiu muito bem aqui, mas eu devo dizer que para nós é uma gratidão também. A irmã, nesse curto tempo por aqui, esteve conosco, participou de vigília, até mesmo durante a pandemia, eu estando por aqui, ela trouxe aí o item de alimento não perecível, participando, Nós vemos aí que realmente isso é a união do corpo de Cristo, que a irmã volte protegida pelo Senhor, que Deus esteja abençoando grandemente, e a irmã já sabe, tem como estar ainda perto de alguma maneira, através das transmissões que vão continuar, e vamos ter uma alegria de ver de repente a irmã comentando aqui como está a irmã Eliette, lá em Jales, assim como o irmão Daí lá de Londrina, ele sempre entra, então é uma maneira que nós nos aproximamos. É claro que nada substitui uma presença, um contato físico, e é isso que nós mais temos sentido falta, mas de alguma maneira essas transmissões, os cultos, é uma maneira de nós estarmos mais próximos uns dos outros, Então que Deus abençoe grandemente a vida da irmã, amém? Alguém tem algum agradecimento a compartilhar, alguma bênção recebida? É uma oportunidade que temos agora de compartilhar. Alguém? Irmã Alessandra. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui na casa dele. E também uma grande oportunidade também de agradecer, é porque nós estamos no mês de dezembro já, e graças a Deus a gente não se contagiou nesse vírus, Ele guardou cada um de nós e guardou também a nossa casa. Então, se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado. Amém, uma verdade, hein? A proteção, o cuidado de Deus até aqui, Tivemos casos aqui na igreja, e domingo a alegria de ver o irmão Marcelo conosco, depois do tratamento e também da perda da sua mãe, Então vamos louvar a Deus por isso. Há mais alguém? Os nossos missionários esteve conosco, E hoje, fiquei sabendo que o pastor Vanderlei, quando estava se preparando para ir votar, acabou tropeçando na cama, com um momento feio, machucou a costela. Você ainda tem que voltar para cá, porque deve ser desaprendendo dentro de casa, Então, vamos estar agradecendo a Deus pela vida dele, nesse retorno, algumas coisas, tratamentos de saúde que ele tem que fazer lá, então continuar intercedendo pela vida dele. Também agradeço pelas orações do irmão, que agora não pode estar entubado, e a gente estava em oração por ele, graças a Deus a gente já está em casa, está bem, então graças a Deus por isso. Então é motivo de sermos agradecidos a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Mais alguém? Não? Eu louvo a Deus. Hoje eu tive que fazer uma peregrinação pelo interior de São Paulo, Saí daqui com um amigo de infância para encontrar um outro amigo de infância, E fomos ali dar um amparo, Estava precisando aí de um apoio e graças a Deus nos protegeu. Acabei de dizer a princípio na oração, muitas vezes Deus nos protege e nós nem percebemos, Mas rodovias, estradas, E Deus guardou-nos, Graças a Deus por isso. E, digamos, fomos bem-sucedidos naquilo que pretendíamos fazer, Então, louvo a Deus por isso. Alguém pode orar agora, voluntariamente, louvando a Deus pelas bênçãos?
Amém, amém. Maria da Guia, né? Veio pela manhã. Ela veio no domingo de manhã, é verdade. Tá vendo como a irmã foi bênção, tem sido bênção aqui na igreja? Amém por isso. Amém. As pedras estão clamando. Já leram esse versículo? Jesus falou: se não levarmos o seu nome, então as pedras clamarão. Uma palavra de oração, de louvor e gratidão a Deus pelas bênçãos compartilhadas. Quem pode orar? Oremos. Amém. Eu gostaria agora que alguém estivesse orando, né? Temos aqui alguns pedidos especiais, e dentre eles, orar pela irmã Vanessa, que está em tratamento, como os irmãos sabem. Ela tem passado alguns momentos difíceis, Deus tem abençoado, houve aquele descontrole ali na pressão, mas já conseguiu trazer aí um ponto, digamos, de equilíbrio, né? Mas ela está realizando uma série de exames e há uma cirurgia, a princípio, marcada para janeiro, né? Então vamos orar por ela, né, para que Deus continue aí amparando e sustentando neste momento. Lembrar em oração a irmã Fátima, que está em tratamento também. A irmã Eunice, ela ontem me ligou pedindo oração pela mãe dela, que teve uma queda, uma possível fratura exposta, e ela, longe da mãe, aquela preocupação, né? Então vamos lembrar em oração a mãe da irmã Eunice e também a irmã Vera Dalfogo, né? No domingo ela deixou até uma mensagem, quer fazer um cateterismo, já foi foi feito na segunda, né, e ela está agora aguardando uma liberação do convênio para poder colocar estente. Mas ela está animada, está confiante no Senhor, né, e falei, vamos lembrar em oração hoje à noite. Então, oremos pela irmã Vera Dalfogo. Também, uma senhora ligou aqui na igreja, né, falou com a irmã Cícera, a Marlene, pedindo oração pelo João e pelo filho Wesley. Então ela pediu, ela ligou aqui na igreja, ela já esteve aqui, né? E não sabemos o motivo, mas temos a plena certeza que o nosso Deus sabe a razão desse pedido. Então temos esses pedidos especiais, e eu gostaria que algum irmão ou irmã orasse, lembrando esses pedidos específicos aqui. Quem pode orar? Oremos.
oportunidade, alguém aqui que tem um pedido especial de oração, é o momento para compartilhar. Pelo que eu tenho visto, acho que não entrou nenhum pedido aqui na transmissão, mas os irmãos têm de lembrar que é um pedido de oração. Ok. Ah, sim. Então vamos lembrar em oração a viagem dos irmãos. Ok, Conceição, vamos lembrar em nossas orações. Como eu costumo dizer, não apenas neste momento, né? Quem sabe você pode anotar e lembrar esses pedidos aí no decorrer da semana. Isso é muito bom, porque nós vemos aí de maneira bem clara a ação de Deus. Mais algum pedido? Eu aproveitar como pedido, vamos estar lembrando o pessoal da Irmã que estão com Covid também, né? E é que Deus a gente possa estar restaurando a saúde deles. E peço também, por favor, a família nossa da Bahia, que mais próximo da irmã Joselita, né? O Leque, a mãe do Leque, e faleceu o parente deles por ter ficado longe do Covid também. Então, peço que nós estejamos lembrar desses familiares. Falando sobre a Dona Conceição, a filha dela saiu de casa, ficou 2 anos desaparecida, e a notícia que ela teve que estava em Limeira, ela foi buscar. E essa moça retornou, e esse dia ela também, quando ela saiu, disse assim: eu vou fazer um cabelo, né? E desapareceu novamente, e ela está preocupada porque ela está criando netos, né? E ele está fazendo aquilo. Eu tenho um pedido aqui também para atender Deus, que é de Cristo. Deixa eu fechar aqui. Tem um pedido concernente às nossas autoridades. Esse pedido foi feito pelo pastor Ademir, ele é um capelão também. É o seguinte: o Congresso Federal começa a debater iniciativas de lei de proteção doméstica que contemplam prisão religiosa por pegar em horas impróprias, sanção às congregações que têm um grande volume no momento de celebração e adoração, sanção aos que andam nas ruas, visitam as casas, incomodando pedestres, violando a integridade da família. Foi até discutida uma violação da liberdade de culto, impor a leitura da Bíblia. Vamos ter um momento para orar. Não importa se você está no trabalho, na escola, no caminhão, na casa, procure um momento para orar. Deus e pedir para que Ele toque o coração dos deputados e senadores, para que reflita e não aprove essa iniciativa. Isso dará danos a uma perseguição à igreja. Estamos vivenciando. Então vamos tratando. É algo que está lá no Congresso para ser escrito para ser aprovado. Então, cabe a nós, como senadores, tratando. Então vamos ter mais uma palavra de oração, lembrando esses pedidos, e logo após nós vamos louvar a Deus com mais um hino do cantor cristão e vamos meditar na palavra de Deus. Mais uma oração voluntária. Amado Deus, Pai, nós queremos ter graça pelo Senhor, até que nos guardado, nos protegido, que nos abençoado. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a caminhada a prosseguir para o alto, diante dos problemas que estamos vivenciando, e jamais vamos criar
Amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino do cantor cristão e vamos louvar a Deus com bastante alegria. 135. Permaneçam em pé diante desta oração. Vamos ler o texto no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 13 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 13 a 17. Encontramos aqui em um dos versículos a palavra um povo bem disposto. Deus sempre procura um povo bem disposto. Você é uma pessoa bem disposta, animada para as coisas do Senhor, para trabalhar para o Senhor, para servir ao Senhor. Talvez dezembro, se você está desanimado, quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, é um tempo de voltarmos a sermos aquele povo bem disposto. Voltarmos ao primeiro amor, ao início de tudo. Isso é algo muito importante. Vamos fazer a leitura, Lucas capítulo 1, versos 13 a 17. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias,
para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Oremos. Pai, mais uma vez, na Tua presença, colocamos o pedido do irmão Estevão diante do Senhor, a respeito, ó Pai, do trabalho nos batalhões, rogando a Tua proteção sobre o Teu povo e também sobre aqueles que estão envolvidos nesse trabalho tão importante. E ora agora também a respeito da Tua palavra, desse tempo que vamos meditar nela, nos dê entendimento, compreensão e que nossas vidas sejam edificadas pela Sua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, um povo bem disposto. Se pararmos para olhar para a história, desde a criação do homem, chamado do Senhor a Abraão, a vida dos patriarcas, profetas, passearmos por todo o Antigo Testamento e, por fim, nessa transição aqui para o Novo Testamento. E se formos mais adiante, como nós temos visto isto no livro de Atos durante alguns domingos, nós vemos que Deus ele sempre procurou um homem, uma mulher, um jovem, uma criança com o coração bem disposto. Essa família não foi escolhida por acaso. E quando nós olhamos para cada situação onde o homem foi escolhido, Deus já estava trabalhando naquela vida, porque aquela vida manifestava o coração bem disposto. Quando nós olhamos para a vida de Davi, é exatamente o que nós percebemos. E eu tenho dito isso, muitas vezes nós olhamos, como eu preguei no domingo à noite, a respeito de Davi, que serviu a Deus na sua geração e foi sepultado, nos vem a primeira ideia na nossa mente. Davi serviu, Davi foi rei, ele era ungido, foi o rei da nação, não é? Mas nós precisamos recuar ainda no tempo e ver que lá, quando ele cuidava das ovelhas, ele já estava sendo preparado para essa finalidade. E ali, cuidando das ovelhas, sem saber aquilo que Deus iria colocar diante dele, essa tão grande responsabilidade, ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Então ele foi preparado ali. E domingo à noite eu até falava a respeito disso. Qual foi a argumentação dele para convencer Saul de que ele estava preparado para enfrentar Golias? E ele diz exatamente isso, a maneira como ele cuidou das ovelhas, como ele defendeu dos leões, do urso e assim por diante. Então nós precisamos também olhar para as nossas vidas e perceber isso. Cada dia da nossa vida é um dia muito importante. Cada dia da nossa vida é um dia que nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor, pedir a orientação dos altos céus e procurar servi-lo com o coração ardente. Quando nós olhamos para esse século, para esse tempo que nós vivemos, e de maneira especial esses últimos dias, que têm sido dias difíceis, trabalhosos, nós percebemos que há entre o povo de Deus, muitas vezes, esta falta de confiança e prazer na oração. Porque olhando aqui para esse texto, o que me destaca a respeito desse casal é que era um casal de oração. E para nós sermos um povo bem disposto, nós precisamos orar mais. É um tempo bem diferenciado, né? E conversando com meus amigos hoje, lembrando quando eu sou de uma época que não tinha esses jogos hoje, né? Que os jovens ficam e jogam e ficam ali na tela, né? Era completamente diferente, né? Era aquelas coisas que você ligava na TV para jogar e apertar ali, mas hoje as coisas aceleraram rapidamente a tecnologia. Tudo está na palma da mão. Não é apenas a ligação, o telefone, mas a internet, a rede social, a mensagem. Eu me lembro que anos atrás eu trabalhei numa época que estava chegando aquela telecomunicações via rádio da Nextel. E aquilo era um grande diferencial, não é? Porque o grande
destaque para fazer aquela venda, o que se destacava era que apertava o PTT, o botão, e já saía a voz via áudio e o outro ouvia. Então, eles queriam que uma comunicação rápida na empresa, assim por diante, estava ali. Hoje o WhatsApp faz isso, não é? Então, nós vemos que as coisas estão avançando. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos servir ao Senhor. Então, olhando para esta passagem que vai aqui antecedendo o nascimento de Jesus, nós encontramos um destaque nesse capítulo a respeito da oração. Sim, é dito aqui que o Senhor estava querendo preparar um povo bem disposto e para isso ele levantou um homem. Ele escolheu um homem desde o bem. Talvez nós precisamos orar mais pelos nossos filhos, netos, parentes, pelas crianças, ter aquele mesmo amor que Cristo tem pelos pequeninos, focar nisso, orar. Porque enquanto nós dormimos e não oramos, Satanás ele está trabalhando incansavelmente para alcançar. Eu me lembro que em um dos últimos congressos que eu participei da PEC, da Aliança Pró-Evangelização das Crianças, havia um projeto de desenvolvimento pela PEC, querendo criar aí um site, sabe, para que as crianças pudessem entrar ali, participar, interagir, né? Algo muito interessante no desenvolvimento. Porque as crianças estão ligadas nisso e elas conseguem até, na verdade, operar mais fácil do que nós. Mas o filho das trevas tem dominado esses canais. E talvez nós estamos tão atrasados porque nós estamos dormindo, não estamos orando, não estamos dedicando a oração, e aí falta aquele povo disposto para fazer a obra do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos um tempo, volto a dizer, trabalhoso, difícil, tempo de pandemia, mas ainda assim é um tempo de sermos igreja. Eu tenho dito isso e graças a Deus as coisas estão comprovando dia após dia, não é? Quarta-feira estava aqui a Patrícia, que tinha recebido a Cristo naquela quarta-feira, emocionada, alegre, feliz. Domingo pela manhã onde ela estava, domingo à noite, aliás, estava novamente aqui. Então nós vemos que nesse tempo é uma ocasião em que nós precisamos levar este Evangelho. Nós não temos tempo para descansar, para cruzar os braços, mas nós precisamos evangelizar, discipular, servir, cantar, trabalhar e, é claro, dentro da realidade, não é? E já falamos disso aqui, a cada semana que eu converso, é exatamente isso. De repente surgiu a pandemia e essa situação, não pudemos ter culto presencial, a transmissão, como lidar com isso? Ontem à noite, logo após a reunião dos homens, no Google Meet, um pastor estava falando comigo, me chamou e conversamos, e dentre as coisas, como é que está a transmissão? Como é que está? Estamos indo por esse caminho. Tem fulano que pode ajudar? Vamos buscar. Agora imagine se os pastores estivessem dormindo também. Aí sim, a igreja estaria parada. O que o pastor Dandelino pegou mesmo na sua despedida aqui antes da volta? Devemos fazer a obra enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. E olhando para este casal, nós vemos que era um casal de oração, era um casal de compromisso com o Senhor. Qual é a característica desse casal que foi escolhido para ser os pais deste que iria preparar o coração de um povo bem disposto? Olhe comigo aqui no versículo de número 5 e 6. Versículo 5 diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quando Deus encontra uma vida com o coração focado nisso, em obedecer os preceitos, os mandamentos do Senhor, certamente Deus vai usar aquela vida de maneira poderosa, de maneira grandiosa. A característica deste casal era exatamente isso: ser um casal, ser um homem e uma mulher obedientes à palavra de Deus.
obedientes aos mandamentos de Deus. E nós precisamos, de fato, levar essa mensagem no meio do povo de Deus, no Arraial dos Santos. Aquela mensagem que nós encontramos em Apocalipse, a importância de voltar ao primeiro amor, ao primeiro serviço. Nós temos encontrado hoje pouca paixão, no bom sentido da palavra, pouco amor a Deus. Pouco amor a Deus e a palavra de Deus. Conversando com meus amigos, nós estávamos recordando lá atrás. E eles falando a respeito de filhos e falando dessa geração. E nós falamos, olha, uma coisa que nós tínhamos era esse amor imenso por Deus. E eu tenho percebido isso. Mas hoje falta esse temor no coração humano. As pessoas já não têm o desejo de servir, sabe? É aquilo que nós já alertamos no de hoje. A pandemia serviu para alguns para esfriamento, para descanso, sabe? Eu vou ficar descansando, deitado, e não estão conosco, não é porque tem uma comorbidade, mas pelo contrário, aqueles que têm mais idade é o que mais querem estar aqui, não é? É o que mais estão presentes. Talvez é aquele, podemos dizer assim, aquele amor à moda antiga, o primeiro amor. Amor a Deus, a palavra. São pessoas que estão em íntima comunhão com a palavra de Deus. Era um casal que orava, porque era um casal que obedecia os mandamentos. E observe que por obedecer os mandamentos, eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos. Eu já falei isso aqui. Vivemos uma geração onde as pessoas estão selecionando. Isso eu obedeço, isso aqui não. Isso eu obedeço, mas essa área não, é muito difícil. Não sou Deus, não sou dos apóstolos, não sou um profeta. Ué, mas a palavra está aqui. Eu gosto de lembrar o texto bíblico que afirma que os mandamentos do Senhor não são pesados. Quando nós amamos, não são pesados. Compare isso com o amor de um homem por uma mulher, não é? Quando o amor, não há distância. Não há distância. A coisa mais fácil para mim, no período lá que eu conheci a minha esposa, sabe, era fácil. Eu conheci quando estava em Mariporã, ela morando em Cotia. E aí, na minha folga lá, eu saí de Mariporã para Cotia. E depois, muitas viagens, São Paulo e Cotia. Meu primo falava, hoje tem corre Cotia, né? Da casa da tia, igual era da casa da tia, né? Mas as distâncias ficam curtas, não é? Quando nós partimos para ver alguém que nós amamos. É por isso que eu fui para o interior e até o meu amigo ele dizia, olha, meu filho, mas não é mais fácil vocês mandarem dessa maneira por outro intermédio? Olha a distância, combustível, pedágio. E o meu amigo falou, não, mas isso é diferente, nós precisamos estar lá junto, não é? Isso é uma demonstração de amor. E nós precisamos de fato compreender que esse casal eram obedientes aos mandamentos de Deus, eram obedientes à palavra de Deus, e isso só poderia resultar em uma vida justa e reta diante do Senhor. É o que diz o versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esta é uma geração que é a geração sanguessuga, né? Provérbios fala disso. É a geração sanguessuga, que só diz, dá. Senhor, me dá. Mas é uma geração que quer servir. Se tivesse essa mesma disposição de dizer, dá, de servir, de dizer, eu me dou, Senhor. Né? E aqui nós vemos um destaque a respeito deste casal, obediência aos mandamentos do Senhor, e o resultado era obedecer a palavra do Senhor, era viver uma vida justa diante do Senhor, e assim eles cumpriam, e ele cumpria o ministério que ele tinha diante do Senhor. Nos diz aqui o problema desse casal, versículo 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Era um problema. Mas eu conheço pessoas que também eram impossibilitadas de ter filho. E Deus operou milagre. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho visto que esses casais abençoados foram abençoados
por essa intimidade com Deus, por esse prazer em obedecer o mandamento do Senhor, de procurar viver uma vida justa e reta. Há pouco tempo, um amigo conversava comigo também, de algumas dificuldades que a esposa tinha, que nem eu sabia, mas Deus abençoou também. Agora nós podemos pensar talvez em outras dificuldades, outras coisas que precisamos, outras coisas que nós não temos. De que maneira nós podemos ter paz ou alcançar? Através da oração, amém? Mas vivemos ainda esse quadro triste das pessoas que pedem na expectativa de receber e dizer, aí eu vou ficar firme. Aí não recebem e vão embora. E por outro lado, outros que recebem e esquecem do agradecimento e da gratidão a Deus. Mas esse casal tinha uma necessidade, e isso não foi impedimento para manter-se fiel no trabalho. Ele era um sacerdote e cumpria o seu dever. Versículo 8 diz, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E nós podemos olhar para a palavra e ver que o incenso representa muita oração, que sobe até o Senhor. E esta palavra dita aqui, coube-lhe a sorte entrar no templo. Eu creio que Deus dirigiu essa sorte, na verdade, não é nada assim aleatório, mas Deus fez com que ele entrasse naquele momento, que ele fosse escalado para aquela ocasião. A minha filha vendo aí a novela de Jesus, ela falou, nossa, mas quantos sacerdotes tinha, pai? E é interessante, porque nós olhamos, havia muitos, nem todos tinham aí a oportunidade, por exemplo, de entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. Dependia dessa chamada sorte. Mas aquele homem, com uma vida reta, justa diante do Senhor e com sua esposa, orando ao Senhor, Deus proporciona a ele essa oportunidade, porque ali estava o momento da resposta à oração. Então nós só vamos perder. Se alguém perde em não andar na presença de Deus, de não buscar o Senhor, é aquela pessoa que despreza a palavra e deixa de lado. É aqueles que não buscam. É como diz a palavra de Deus em Hebreus 10, 25, e que foi aí colocado no nosso cartão de aniversário, que diz, não deixando a nossa congregação como é costume de muitos, antes aconselhando uns aos outros, quanto mais vedes, que vai se aproximando aquele dia. Eu acredito que está se aproximando. Ou será que você não percebe isso? Os dias que nós vivemos, o quadro, a situação, a pandemia e a questão da vacina, e um dia, olha, ainda não está pronto, olha, essa aí não está legal não. É um tempo difícil, mas nós temos o conforto de termos Jesus. Isso é maravilhoso, mas quantas pessoas no nosso lar, na nossa família, na nossa vizinhança, não têm Jesus? Essa é a nossa preocupação. Façamos a obra do Senhor enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Eu falei um tempo atrás em comércio, ela discipulou, Aquela irmã já tem sido uma bênção aqui, até ofertando através do seu dom coisas que podem ser revertidas para missões. E ela discipulou, e essa irmã esteve conosco algumas vezes nos cultos. E agora, quando ela chegou um dia, pastor, estava aqui pensando, ouvindo a mensagem, eu ofereci para minha irmã no estudo, ela aceitou, dá para arrumar a Bíblia e aquela revista, dá, e ela falou, eu tentei com meu pai não quis, Eu falei, quem sabe lá na frente, Quem sabe, nos está preparando para este momento. Façamos a obra do Senhor enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Esse homem tinha uma liderança espiritual, não é? E ele tinha também à volta alguns que eram dedicados à oração também. Nós podemos ver isso no versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Essa firmeza, essa fidelidade de buscar o Senhor em oração.
Como é importante, não é? A Bíblia nos fala que devemos orar com toda oração no Espírito. E nós precisamos ter a nossa hora silenciosa, mas nós precisamos orar juntos também, não é? Nós precisamos do tempo de oração aqui. Isso é importante. E antes da pandemia, havia aí o culto de oração e jejum, havia as vigílias também. São oportunidades de nós estarmos juntos orando, mas nós precisamos também ter o nosso momento a sós com Deus. Precisamos desligar de tudo e nos dedicar à oração. E a igreja é fortalecida, e há uma demonstração na igreja que existe um povo bem disposto quando existe um grupo orando ao Senhor. Como isso é importante. Como isso fortalece a igreja, como isso sustenta a obra de Deus. E eu já falei isso aqui, algumas pessoas que de vez em quando dizem, estou orando por você, eu só tenho a agradecer, porque é a oração do justo que pode muito ter seus efeitos. São as orações que nos mantêm de pé, e nós precisamos também orar. E nós vemos que é algo que é motivador. Eu oro e alguém percebe que eu sou uma pessoa de oração, temente a Deus, obediente à vontade do Senhor, e logo eu vou contagiar aquela pessoa com esta vida de comunhão com Deus. Agora, se for o contrário, a tendência é também motivar a pessoa a ser esse contrário, né? De não buscar ao Senhor, de não andar na presença de Deus. Então, aqui nós vemos que o povo orava. Mas veja comigo versículo 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Olha aí, ele foi escolhido para aquele momento, porque tinha chegado o momento da resposta de oração. Há um texto no livro de Daniel, que quando vem a resposta por Gabriel a Daniel, as primeiras palavras são impressionantes, porque o anjo diz, Daniel, desde o primeiro dia as tuas orações foram ouvidas. Mas Satanás se opôs, e houve uma batalha. Então veja, não veio no primeiro momento, mas a resposta chegou. E nós precisamos saber que Deus ele tem o seu tempo. Deus não trabalha no nosso tempo, mas age em algum momento em que nós vivemos aqui. Precisamos manter a nossa viva confiança no Senhor. E esse texto aqui, esse versículo 13, traz a resposta, e não apenas o fato de dizer, você vai ter um filho, mas o nome desse filho será João. E olha como valeu a pena esperar, não é? Esperou, mas veio uma resposta e ainda uma grande responsabilidade, uma missão que o filho dele teria. Diz aqui também, olha o versículo 14, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Não é isso que o pai espera do filho? A expectativa é essa, é ver o filho crescer, progredir, se dar bem profissionalmente, ou talvez se tornando um missionário, ou talvez um pastor, né? Mas se não for, que seja um bom profissional, que seja uma pessoa com uma índole. Isso é agradável. Isso traz honra, traz alegria. Mas quantos pais ficam entristecidos quando os filhos se desviam, não seguem o caminho, né, que o pai ensinou, não seguem os bons conselhos. Tenho amigos que têm já filhos mais velhos que as minhas filhas, e ele diz, olha, a situação que ele está vivendo hoje. E ele diz, não foi falta de mostrar o caminho. E aí entra naquele ponto, né, a responsabilidade individual. E nós precisamos, sim, incutir na mente, né, dos nossos filhos e daqueles que nós amamos a verdade da palavra de Deus, de que vale a pena andar na presença do Senhor, de que esse Deus é fiel, que vale a pena servi-lo, que vale a pena estar no meio do povo de Deus. Porque, como eu tenho dito, se eu mostrar o contrário, quem vai ter prazer? E nós precisamos realmente compreender isso. Mas as palavras aqui, que eram palavras de ânimo, diziam que ele teria prazer e alegria, e muitos se alegrariam no seu nascimento. Diz o versículo 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.
E olha que importante, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora vamos trazer isso para a nossa vida mais diretamente. Não pensar agora no aspecto do filho que nós temos ou que poderemos ter. Nós somos filhos de Deus, nós temos uma grande responsabilidade de pregar o Evangelho a toda a criatura. E cabe a nós formarmos esse povo bem disposto. Nós não éramos povo, mas agora nós somos povo adquirido. Qual é a nossa responsabilidade? Criar aqui, trazer, formar um povo bem disposto no serviço do nosso grande mestre. Precisamos evangelizar, falar de Jesus, dar um testemunho, aproveitar oportunidades, não é? Aquilo que nós temos dito, pedir sabedoria ao Senhor. É como eu falei domingo, lembram lá a respeito do Amaral, pandemia, eu falei as dificuldades agora, ministeriais também. Antes toda a morte, pastor, agora com morte de Covid, às vezes limitações de cemitério para cemitério, é uma condição do Amaral, lá no enterro do cunhado, depois ele falou comigo, pastor, eu levei a Bíblia. Falei, que bênção, né? Ou seja, ele entendeu a responsabilidade dele como filho de Deus de formar um povo bem disposto. E nós vamos semeando aqui e ali. Uma consolação também. Teve uma experiência, lembrei agora, né, do cunhado, né? Então, ele estava lá e falaram, eu quero que você dê uma palavra. Não são evangélicos, está lá. O que eu falo? O que o Senhor falou lá? Se não levarmos o seu nome, então as pedras clamarão. Eles oravam, o povo orava, e a resposta do Senhor veio em tempo oportuno. E que resposta maravilhosa! Mas naquele momento nós percebemos que ao ouvir estas palavras, versículo 18, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não cresces nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Isso aqui é um ensinamento para nós também. Precisamos crer, amém? Orar com confiança. É a história antiga. O pastor Marcelo costumava contar a historinha do Nordeste, o sol de rachar e o povo orando por água, por chuva. Aí um dia ela aparece com o guarda-chuva e pergunta, mas por que esse guarda-chuva? Olha só, não está chovendo. Ela falou, não, nós estamos orando para a chuva. Então eu já estou preparada. Quando vier a chuva, eu já estou de guarda-chuva. Confiança. Se nós olharmos para isso, algumas vezes nós perdemos a confiança. E sabe o que acontece? Deus está falando através da vida de um irmão, através de alguns acontecimentos, e nós não estamos enxergando que é a mão de Deus para abençoar, para mudar uma circunstância. E nós estamos lá incrédulos. Mas que bom, né? Que maravilhoso, diz a palavra de Deus. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E concluindo, veja o que diz aqui adiante, versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhe podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no tempo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens.
saber que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Você acredita nisso? Você confia nessa verdade? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez a sua grande necessidade não é o filho, não é? São outras necessidades. O que nós olhamos aqui e percebemos é que vale a pena confiar no Senhor. Nós precisamos, sim, temos uma grande responsabilidade de formar um povo bem disposto. E nós vamos conseguir fazer isso se nos dedicarmos a uma vida de oração e a uma vida de obediência à palavra de Deus. Leia mais a palavra de Deus. Procure estudar mais a palavra de Deus. Procure obedecer às ordens que o Senhor nos deixa. Procure dedicar-se à oração. E certamente você será usado pelo Senhor. E à medida que você se dedica, você encontrará alegria. Você receberá as bênçãos que você está esperando do Senhor. E enquanto você estiver nessa sintonia com o Senhor, você vai perceber. Sabe? Aqui foi o anjo, literalmente o anjo Gabriel. E é como eu falei, você vai perceber as ações do Senhor. Usando a vida de um irmão, de alguma pessoa, a mensagem, para dirigir os seus passos e a sua vida. Então que nós tenhamos essa visão com clareza da importância que nós temos de servir ao Senhor, para formar um povo bem disposto. Mas para formar um povo bem disposto, o que nós devemos ser? Um povo bem disposto, amém? Alguém animado à frente, animos demais. Concluindo aqui, eu estou até me lembrando, o pastor Marcelo, ele nunca cantou bem, né? E ele mesmo dizia, sou desafinado. Mas quando ele assumiu o trabalho lá em Santo André, era um trabalho que era pequeno e começou a crescer e não tinha os músicos, instrumentistas. E ele disse que às vezes ele subia na cadeira e falava, vai lá, 1, 2, 3. Puxava, o povo ia cantando. Né? Eu acho que ele depois se calava e nisso o povo ia adiante. Agora imagina se ele chegasse lá, não canto, não sei, não dá. Quem é que ia se animar? Não é? E o povo não vai querer esse Jesus que transformou a sua vida. Se olhar para a sua vida e ver você só reclamando, triste, lamentando. Sim, a tristeza até chega na nossa vida em algum momento, não é? Mas a gente não fica lá, morto, prostrado, não é? Num dado momento o Senhor nos ergue de novo e as pessoas vão ver que esse Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele. Amém? Esta é a palavra que eu queria deixar para os irmãos nesta noite. Permaneçam firmes no Senhor, sempre avante, né? E abundante, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, o vosso trabalho não é bom. Façamos a obra enquanto é dia. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quantas vezes nós envergonhamos o Senhor pela nossa falta de compromisso, porque nós deixamos de ouvir o Senhor falar aos nossos corações, nos dando a direção diante de decisões tão importantes que nós devemos tomar. Querido Deus, nós queremos pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, e Senhor, nos ajude a ser um povo bem disposto. Se existe um momento, uma ocasião ideal para isso, é esse tempo em que nós vivemos. Nós queremos servir ao Senhor na nossa geração, mas como nós dependemos de Ti, para que encontremos aqueles joelhos que não se dobraram diante de Baal, mas que estão dispostos a servir o Senhor com todo o coração. Abençoe o Teu povo reunido aqui, abençoe aqueles que estão acompanhando essa transmissão, dirija os passos, que eles consigam tirar os olhos do problema, da dificuldade, da angústia, da depressão, do pensamento de morte e pensar em Cristo, que é a verdadeira vida. E olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, nos dê sabedoria para sermos igreja em tempos de pandemia. Abençoe aqueles que estão se colocando na linha de frente para liderar, para trabalhar, para que possam ter êxito em tudo quanto venham a fazer. E eu oro, Pai, pelos pedidos especiais, pela nossa lista de oração. Temos pedidos especiais, 6 pedidos.
sabemos que o Senhor está trabalhando, pois diz a tua palavra que o Senhor trabalha em favor daqueles que confiam em ti. Ora, Senhor, pela eleição dos departamentos, oramos agora também, ó Pai, pela vida daqueles que foram eleitos, que capacite a fazer a sua obra. Oramos, Senhor, por este mês de dezembro. Mais uma vez apresentamos a nossa gratidão. O Senhor nos livrou de tantas coisas e nós só podemos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, a tua benignidade dura para sempre. Senhor, nós queremos orar pela obra missionária, levante mais obreiros para a tua seara. Ampare aqueles que estão enfrentando dificuldade no campo, pelo sustento, pela enfermidade e talvez também, Senhor, pela dificuldade em voltar para o campo missionário devido a essa pandemia. Abençoe, Senhor, a tua igreja, a tua obra, a nossa nação. Oramos pela conversão daqueles que são os líderes. E, Senhor, use esta igreja para alcançar as almas perdidas neste bairro. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Falei da irmã Francisca, ela está aqui acompanhando, está vendo? Está aqui, tem alguns irmãos que são assíduos, né? Nosso introdutor dos cultos aqui, o irmão Estevão, é que conhece bem agora, né? A irmã Vanessa, ela ajuda muito também nessa parte, mas ultimamente ela tem tido algumas dificuldades. Vamos manter firmes e orando, amém? Quero lembrar os irmãos, mais uma vez, domingo pela manhã às 10 horas, teremos a aula no canal CBD. Já chegou aí algumas revistas, né? Domingo eu achei que ia ter revista e não tinha. Então nós estamos estudando sobre aquele tema, as marcas de uma igreja saudável. Então nós vamos ver a segunda marca, nós vimos a primeira marca, pregação expositiva. E qual será a segunda marca? Então nós vamos aprender no próximo domingo às 10 da manhã. Às 18h30, culto de louvor e adoração. Né? Lembrando das prévias também para os líderes de departamento. Também tem sido uma bênção o encontro dos homens. Alguns homens às vezes não podem e avisam. Né? Outro irmão José Adilson foi trabalhar, teve outro irmão que teve uma dificuldade, arrancou alguns dentes. Né? Nós tínhamos 10 homens juntos ontem, foi uma bênção. Esse tempo, esse momento tem sido enriquecedor. Semana anterior 14, então Deus está abençoando. Vale a pena estarmos juntos e ver pessoas que estão aí conhecendo e participando, pessoas que já estão por aqui e participando. E ontem foi uma bênção, porque normalmente eu faço da 8h30 às 9h30. O Berangel estava conosco novamente e era 9h45, nós estávamos ali fechando, né? E 9h30 ele falou, irmão, já é 9h30. O Marcelo, vai em frente, né? Então, é maravilhoso. Como eu falei, nada substitui o contato presencial, né? Mas, se não podemos, vamos aproveitar aquilo que temos em mãos. A respeito do que o governador falou na segunda-feira, ainda não há algo específico no sentido de alterar coisas assim no aspecto da igreja, a menos que voltou, na verdade, para os 40%. Começamos com 30% de frequência, subiu para 40%, chegou a 60% e voltou para 40%. Fazer amarela volta para 40%. Não tivemos problemas até aqui. Então nós podemos manter do jeito que estamos. Alguns irmãos estavam preocupados e perguntando. Falei, olha, eu só perguntei no primeiro culto, porque eu não sabia quem viria de imediato, né? Mas a maneira como nós estamos, podemos receber tranquilamente, a menos que cresça muito, né? Mas os cultos que nós mais tivemos presença aqui foi aniversário da igreja e aquele culto que o pastor pregou. Tivemos visitantes também, do pastor Vanderlei. Agora, domingo passado, também aquele domingo atípico, eleição, né? Houve aquelas dificuldades. Então, por enquanto, estamos no mesmo ritmo, né? Os distanciamentos, os termômetro na entrada, álcool gel e tendo os devidos cuidados. Então, por enquanto, tranquilos, né? E pode ter certeza que serão avisados se houver alguma alteração. Mas, a princípio, vamos manter a nossa confiança em Deus,
nossa oração, pedindo que Deus venha nos abençoar e dirigir os passos. Amém? Então, era esses os avisos que eu tinha aqui a trazer e lembrar. A ceia. Bem lembrado, irmão Estevam. Próximo domingo é o primeiro domingo do mês. Os 2 últimos domingos de ceia, nós celebramos à noite. Mas o próximo será pela manhã. Nós voltamos agora a alternar ceia um mês pela manhã, outro mês à noite. Próximo domingo, pela manhã, celebraremos a ceia do Senhor, para dar oportunidade àqueles que não conseguem vir para o culto da noite. Né? Então nós vamos estar avisando aí nos grupos também, e já sabemos, né? Já temos aí cálices aí que são adequados para essa situação, que nos garante aí também uma maior segurança, e não perdemos em nada o que representa participar da ceia do Senhor. Então, próximo domingo, pela manhã, celebração da ceia do Senhor e aula bíblica. Amém? Agora sim nós vamos encerrar recitando juntos a nossa divisa, e com a oração silenciosa o culto estará encerrado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe a todos e aos irmãos que nos acompanharam nessa transmissão.